Olá pessoal, eu sou Rebeca Lorenzetti e este é o nosso ETE ItaíbaCast, podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins. Hoje estamos com uma convidada muito mais que especial, gente. Não sei se vocês vão lembrar, mas em novembro do ano passado a gente recebeu Joselane aqui porque ela tinha acabado de receber a notícia de que tinha passado para o PGM e que iria viajar para o Chile. E aí ela já fez essa viagem. E agora a gente quer saber como foi lá, né? A gente quer saber assim, a história, a gente quer saber tudo. A gente soube o antes, quer saber o que aconteceu lá e o pós, né? Como é que tá sendo para se adaptar aqui também, porque a gente sabe que teve muitas mudanças. Então, Joselane já conhece, já que Joselane já veio uma vez, mas já sabe, né? Fazer umas perguntas. Se aparecer uma pergunta na minha cabeça, eu vou lançar. Se não aparecer, aí a gente passa para a próxima pergunta e é isso aí. E vamos conversar super tranquilinhas, sem pressão, né? Sem pressão. Primeiramente, né, deixa uma apresentaçãozinha para quem não lhe viu antes, né? Oi, gente, meu nome é Joselânia, eu tenho 17 anos e durante esse ano, né, eu passei um tempo estudando no Chile e agora eu tô aqui com a Rebeca para falar um pouco sobre o pós-intercâmbio. Exatamente. E eu já separei algumas perguntinhas aqui e vamos começar, né? Que a primeira é assim: como foi o processo de adaptação? Que a gente sabe que é difícil. Os primeiros dias são aqueles dias, assim, que a gente tá ali mais assustado, porque, querendo ou não, é uma outra visão do mundo, né? Porque, principalmente a gente aqui de Itaíba, Manari, que é um interiorzão. E a gente sai do nosso país, vai para uns cantos assim, totalmente diferentes, com coisas que a gente nunca imaginou ver na vida. Então, rola aquele choque que você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? E eu acho que adaptar-se, para mim, foi mais fácil, porque a gente teve alguns problemas com a empresa, então a gente ficou ali, alguns ficaram um mês ali sem estudar. Então, esse um mês foi o período que eu consegui me adaptar melhor, eu consegui conhecer um pouco mais da minha família, consegui aprender a escutar mais o que eles estavam falando e fazer essa associação, porque no início rolava muito de escutar uma palavra, aí minha cabeça traduzia, aí eu ficava perdida no que eles estavam falando, aí demorava a raciocinar o que estavam falando. Então, esse primeiro mês serviu muito porque eu consegui me adaptar ao ritmo da fala, ao ritmo das pessoas, como era que era, assim. Então, esse mês aí que eu tive foi bom pra isso. Foi um mês assim que eu pude descansar, né? Foi um extra das minhas férias. Teve férias a mais, gente. Muito injusto. Eu não recebi esse tanto de tempo de E ainda férias, teve as do recesso do meio do ano, que eu saí de férias lá, né, do recesso. Aí eu voltei, aí estudei uma semana, voltei pra cá, estavam em recesso. Então eu tive um longo período de férias durante o ano. Era o meu sonho, gente. Mas agora tô no terceiro ano, né? Minhas férias vão ser um pouco mais longas, né? A gente já sabe. Isso é apavorante. Amiga, realmente. Sobre essa questão de, tipo assim, de tu ter ficado um mês sem ter aula, como foi que isso aconteceu? O que foi que deu? Foi pra todo mundo que isso aconteceu? Não, isso aconteceu com, não sei, acho que umas 10 pessoas no máximo, essa quantidade de pessoas que ficaram um mês sem estudar. Isso aconteceu por conta de problemas que a gente teve com a empresa que estava gerenciando a gente lá no Chile, que escolhe família e tudo mais, por conta que éramos 200. O Chile não é um país que costuma receber tantos intercambistas, então, né, era muito difícil para eles encontrarem famílias para essas pessoas. Então, teve gente que foi parar em hotel, ficou lá em hotel por um tempinho até encontrarem uma família. Né? Então, acabou que isso atrasou, assim, a gente começar a estudar. Teve pessoas, né, que foram tão sortudos que chegaram no outro dia já tinha que ir para a escola. Teve gente que chegou com 2 semanas que foi começar a frequentar a escola. Então, variou de caso para caso, mas, né? E a sorteada um mês já era assim, desesperador, porque eu pensava, meu Deus do céu, eu estou perdendo aula no Brasil, aqui eu não estou tendo aula, minhas notas vão despencar, eu não vou passar de ano, vou ficar reprovada, e eu quero ver o que é que eu vou fazer da minha vida. Nossa, eu acho que eu ia ficar... Nossa, imagina se isso acontece, eu ia ficar muito frustrada. Tipo, a pessoa sai pra estudar, não sei o que, aí volta... Tô reprovada. O que foi que aconteceu?
Mas isso não vai acontecer, porque eu sei que você é uma menina inteligente. E também você conseguiu, né, fazer tudo certinho. Depois foi colocada na escola e tá tudo certo, né? É verdade, Tá mas tudo os primeiros resolvido dias, já, gente. os primeiros dias na escola foram terríveis, assim, né? Porque eu não conhecia todo mundo, tava me adaptando. E aí teve 2 provas, né? Linguagens, o que pra mim era um bicho de 7 cabeças, né? Porque linguagens daqui, ok, é o meu idioma nativo e tal. Mas Mas linguagens lá- lá não era meu segundo idioma. Eu tava, né, processando coisas, informações, não sei o quê. E aí me botam umas provas, porque lá eles têm isso de fazer provas. É tipo, 3 semanas de aula, uma prova. E assim Meu vai. E a gente Deus. faz, tipo, são provas parciais, Tem que como aí não, vão dar a gente? nota daquele bimestre. Aí você faz várias provas. Não consigo, gente. E Não aí dá pra rolou mim. nessas primeiras 2 provas que eu fiz de linguagem, eu tirei nota vermelha, e aí foi triste, né? Mas aí eu falei, não, eu não aceito isso, eu vou me esforçar, que eu não vou ficar com a nota feia. Quando eu voltar no Brasil, eu não quero ter uma nota feia. Aí eu me esforcei até conseguir uma nota boa, assim. Tá vendo aí, gente? Força de vontade, né? É, E agora que tu voltou, o que é que mais tá fazendo falta, assim, de lá? com certeza é o frio. Eu gosto, né, do clima mais frio, porque o calor às vezes me estressa, eu fico agoniada, Todo mundo. eu fico louca assim no calor. E aí, sinto falta desse friozinho. Não de manhã, né? Porque às vezes estava muito, congelante. às vezes estava muito frio de manhã, tava tipo 4 graus, eu tinha que levantar para tomar banho para ir para a escola. E eu tava, meu Deus do céu, eu só queria essa cama, mais um pouquinho, mais 20 minutos, meia hora que eu tava feliz da vida. E aí você tinha que levantar, né? Mas nos dias que não tinha aula, tava frio de manhã, era incrível, era maravilhoso. Mas levantar era triste de manhã. Aquele gelo, você sentia a sua pele arder. Nossa, terrível. Falando nisso, em questão de clima, como era, tipo, o clima por lá, questão de horário, tipo, fuso horário, como foi pra tu se adaptar ao fuso horário e tal? Tipo, se era muito difícil, ou então se foi tranquilo de se adaptar? A questão do fuso horário foi muito de boa, porque logo quando eu cheguei lá, eles ainda não estavam com fuso horário. Tava bem tranquilo. Assim, era o mesmo horário, então tava mais de boa, assim. A única diferença que tinha é que, por conta da cordilheira, né, faz muita sombra. Então, quando a gente vê o sol vem amanhecer, né, vem amanhecer, quando o sol vem nascer, assim, raiar, que você vê, assim, o sol, é tipo 8 e pouco da manhã. Então, eu ficava, tipo, meu Deus do céu, por que, né? E por conta disso afetava também os horários, porque o pessoal, né, consequentemente, levantava mais tarde. Então a gente às vezes estava tomando café tipo 11 da manhã, almoçando às 4, 5 da tarde. Então eu estava ali me adaptando a isso nesses primeiros dias, então era bem estranho. E também acabava que quase que não sai a palavra. Anoitecia, quase não sai. Quase não sai agora. Anoitecia bem mais tarde, era tipo 8 da noite, tava lá o solzão assim, no meio do céu, e você ficava, meu Deus do céu, não vai escurecer mais. Que horas eu vou dormir? Porque esse sol Eu imagino que, tipo, não vai desaparecer daqui. que nos primeiros dias isso deve ter sido muito louco. Tipo, meu Deus, por que tá tão... Uma hora dessa, por que tá tão clara ainda, né? E às vezes era tipo 8 da manhã, eu olhava assim pro céu e cadê o sol? Eu ficava, meu Deus do céu, o que fizeram com o sol? Lá no Sumiram meu com Brasil o não sol. é assim, gente. Lá no meu Brasil o sol já É, tava porque aqui aqui já. 5 da manhã tá o sol aqui Já tá aqui. aparecendo. 5 da tarde já tá sumindo. É. E é isso. Inclusive, agora que tu falou de comida, qual foi a tua comida favorita de lá? Tem alguma assim? Eu gostava muito da sopaipilla. Que quando eu falo assim, o pessoal fica coisa estranha. Porque a sopaipilla é basicamente meio que uma massa de pastel, só que ela tem abóbora. Então é uma massa de pastel ali com abóbora. E por incrível que pareça, não fica com gosto forte de abóbora e é muito gostoso. Então, acho que foi uma das comidas preferidas assim que eu gostei de lá, foi essa comida. Tem uma que é bem famosa, que é o pastel de choclo, que é meio que um escondidinho com milho ali e tal. Só que eu não gostei, porque ele, tipo, normalmente aqui a gente coloca alguma coisa salgada assim por cima, e lá eles colocam açúcar. Aí fica aquela mistura do açúcar, Não sei, eu não salgado. sei se eu consegui. E aí meu paladar não. Não sei. Não, Não foi. Não Não foi. foi com a cara. não Doce foi com com a cara, salgado não. não era a mistura que eu gostaria de comer ali naquele prato. A culinária de lá é muito gostosa, tipo, os temperos de lá, assim. Eu pago muito pau pro Brasil, porque, né, eu adoro a culinária daqui. Tinha comida que, assim... aliás, a grande maioria das comidas era muito diferente do que a gente tá acostumado a comer aqui no Brasil. Então, eu ficava, tipo, meu Deus do céu. Porque, por exemplo, um frango. Aqui a gente, pra cozinhar
né, cozinhar um frango, a gente coloca pouca água. Lá eles colocam muita água, então fica o frango ali Boiando. o frango boiando. Eu não queria falar assim, mas o frango fica boiando. Eita. E aí sai um franguinho branco ali, aí a gente fica, né? Eles não comem uma carne tão passada, é uma carne mal passada. Então, né, às vezes a comida assim é meio diferente, sabe? E tem umas comidas que, tipo, o caldo de uma comida que é, tipo, parecida com sopa é bem fininho, então eu tô acostumada aqui a comer com os caldos um pouco mais espessos, então é bem diferente, assim. No geral, é fácil de comer as coisas, tipo, não é aquela comida que você vai falar, eu não vou comer isso daqui. Não dá. Não dá pra comer isso daqui. Eu consegui provar de tudo. Tinha coisa que eu falava, nem. A gente come, né? Se não tiver outra opção, a gente come isso daqui. Não vai, né? Não é uma coisa que eu vou sentir saudades, mas dá pra comer isso daqui. A pessoa rejeitar uma comida em outro país, bicho. Não, e o pior é que a gente não pode ficar rejeitando, porque a gente, né, está ali pra, né, aprender A cultura. a tudo, cultura, então a gente né? tem que Conhecer, tentar tem que conhecer. comer, tem que conhecer. Pô, se a pessoa não for abrir a oportunidade, não for, tipo, falar, eu vou testar de tudo. Quando eu chegar lá, não vai nem valer a pena a viagem. A pessoa chegar lá pra ficar trancada no seu mundinho brasileiro, não, gente, tem que se adaptar. Não pode, e é muito complicado também lidar com isso, porque a gente fica com muita saudade, principalmente nos primeiros dias, onde a gente fica ali, você não conhece a família não lhe conhece, fica nessa Nossa, deve ser muito esquisito. É esquisito demais. É muito estranho, porque são estranhos conhecendo outro estranho, aí, principalmente na primeira noite. Minha primeira noite foi terrível, porque eu cheguei super cansada, o pessoal tava lá, vamos festejar que você chegou, e eu tava, meu Deus do céu, gente, eu quero dormir. Eu não dormi, faz horas que eu não durmo, eu quero dormir, gente. E tava aquele clima. Que pena dos coitados, e eu tava parecendo uma zumbi, assim, na mesa. E eles tentando conversar comigo. A viagem é de quantas horas pra lá? A gente foi com escala em São Paulo, alguns foram escala no Rio, enfim. E foram 3 horas, mais ou menos, até São Paulo. E umas 4, 5 horas até lá. Entendi. Então, eu acredito que você tava bem cansada, amiga. E porque aqui, tipo, é longe de Recife, então a gente já pega ali uma viagenzinha assim de carro pra lá e tudo mais. Realmente. E são horas de espera, você fica em pé, aquelas coisas pesadas, porque parece que você tá levando... Porque, querendo ou não, você tá levando um mundinho assim dentro das malas, então as malas pesam e você fica com dor na coluna, é terrível. É coisa, meu menino. E aí, como era pra tu se comunicar lá, velho? Eu acredito que no começo tenha sido muito complicado, porque não é possível que a pessoa já vai chegar lá sabendo de tudo. Nos primeiros dias era bem complicado, né? Porque eu estava nervosa. Então eu duvidava das coisas que eu sabia. Era um problema que eu tinha, principalmente com essa questão de autoconfiança, né? Pra falar o idioma e tudo mais. Então eu ficava muito assustada. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que eu estou falando certo? Ou se não, será que eu estou falando uma coisa muito errada? Será que eu estou xingando alguém e eu não estou sabendo? Né? Porque sempre, às vezes assim, acontece sem querer, né? E aí sempre rolava muito isso de, às vezes, pegar o tradutor ali para ajudar a lembrar de uma palavra que às vezes fugia da mente. Às vezes rolava uma mímica, porque eu esquecia. Teve uma vez que eu esqueci como se dizia panela, né? E eu queria pegar uma panela porque eu queria cozinhar, não sei o que lá, para comer, para levar para a escola, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, esqueci como é que fala. Eu não sei como eu vou falar aqui. Meu celular, eu não sei onde estava para pegar o tradutor. Aí fiquei, agora deu. Aí eu fiquei lá fazendo uma mímica até que me entenderam o que era. Isso aqui ó, faz no comida. fogão, aqui, ó, assim, até que me entenderam. Entenderam? Entenderam. Conseguiu fazer? Consegui. Então pronto, tá tudo certo. Aí depois eu nunca mais esqueci o nome dessa bendita palavra. E como é? Oia. Olha, gente. Que louca, gente. A menina sabe mesmo esse tal de espanhol aí. E nesse processo de viagem e tudo mais, de estar todo mundo ali no Chile, tu fez alguma amizade com alguém que também era do programa do PGM? Eu fiz amizade com um menino chamado Thiago. Eu não lembro a cidade dele, porque é uma cidade bem pequenininha também, né? Igual aqui, então... né? Eu esqueci a cidade dele, ele esquece da minha e fica por isso mesmo, né? Mas eu fiz amizade com ele porque dentro da região onde a gente tava, ele era a pessoa que tava mais próxima de mim. A gente tava, tipo, lá é chamado Comune Marques de os bairros. Então eu tava num bairro, ele tava no bairro vizinho.
então era pertinho ali. E a gente acabou estudando na mesma escola, então eu acabei me aproximando um pouco mais dele, porque quando a gente tinha medo de alguma coisa, eu julgava muito algum costume chileno, porque é um negócio assim diferente, né? A gente ficava, Amiga, às vezes, cuidado pra não ser cancelada, né? amiga. É que assim, às vezes tem umas coisas que são costumes que pra gente a gente tem esse choque e que pra eles são normais. Tipo o banho. É um banho por dia, de manhã. Então, se a pessoa se sujar durante o decorrer do dia, ela vai dormir sem tomar banho. E, tipo, pra gente isso era muito estranho. Porque... Mas, tipo, tu não podia... Tipo, vamos supor... tomou banho de manhã, se sujou de tarde. Aí, tipo, tu não podia ou eles deixavam, mas, tipo... Assim, só minha não era família comum. ainda tava tranquilo com isso, né? Porque eu falei, né? É um costume, tudo mais, não sei o quê. Eles liberavam, assim, o banho, né? Mas tinha família, né? Se a gente perguntar a outros intercambistas, eles vão falar, não, minha família não deixava, eu tinha que tomar um banho. E era isso. A tua família foi boazinha ainda, né? Foi boazinha. Nessa questão, eles foram O muito povo bons. é cheiroso? Agora eu fiquei curiosa. A pessoa só toma um banho por dia, sabe? Rapaz, e é de manhã, aí passa... porque lá é frio, né? Não deve suar tanto, mas assim... Mas Evita, é um né? negócio assim meio esquisito, porque eles também têm essa questão do julgamento com outros países em relação ao banho. Porque, por exemplo, eu não lembro se são os venezuelanos ou são os peruanos, que também tomam um banho por dia, mas esse um banho por dia é no final do dia. Então, ele toma um banho hoje no final do dia e o próximo banho vai ser amanhã no final do dia. Então eles julgavam também, porque eles ficavam, ué, gente, mas você vai Esses ficar caras são sujo loucos, esses caras o são dia inteiro. E eu ficava, gente, mas vocês vão ficar sujos de todo jeito, se vocês não tomarem banho, seja do Os final caras ou só do início do ficando dia. limpo de madrugada, só ficando limpo assim de Né? madrugada. E sempre ficava nessa, assim. A gente que é brasileiro, por conta desse costume de ser um país tropical, então a gente toma muito bem, tanto por conta do calor, tanto porque já é um costume aí que a gente já acabou pegando, já. né? E então, tipo, reflete muito quando a gente chega lá, porque a gente fica... Mas, gente, esse pessoal não toma banho. Eu ainda vi o pessoal tomando banho, pra entrar no banho e tomar um banho. Mas eles são cheirosos. Cheirosa, assim, né? Quando toma um banho assim, nas primeiras horas do dia, assim, até o meio-dia, o pessoal é super cheiroso. Eita. Depois, né, a gente já vai ali, né? Já vai complicando ali um pouquinho mais. Gente, vamos lembrar da época do Covid, mínimo 5 metros aqui, ó. 5 assim. metros, por favor. Ó, eu não sei. Acho que nenhum chileno vai ver isso, né? Espero. Se for chileno, morar aqui no Brasil, por favor, não me julgue, mas é verdade. Ou se era só um costume da minha família, do pessoal que eu conheci. Mas eles não têm o costume de escovar os dentes tanto, tipo, 3 vezes ao dia. Ai. Minha casa, assim, que eu não consigo ficar assim. Eu não consigo. Era muito estranho, porque sempre rolava assim, o pessoal, principalmente os mais velhos, os mais novos não tanto. Mas o pessoal mais velho, você vê muito pessoas com ali uns dentinhos faltando, um dente um pouco amarelado, uma cárie, e você fica, gente, isso é preocupante, Cara, sabia? escova o dente. Isso é preocupante. E é tipo, é muito comum, eu percebi que era muito comum, principalmente para quem era chileno. Os estrangeiros não tanto, os estrangeiros parecia que lá era mais limpinho, assim, né? Mas você via muito chileno, assim, principalmente os mais velhos, com dentes muito podres, muito amarelados. Então, sempre rolava assim. Sempre quando tinha uma conversa assim, com a pessoa que não conhecia, assim, às vezes, e a pessoa ia se aproximando, você ia se afastando. Ai, e rolava isso. Que horror, não tem como, não tem como. Porque as pessoas sempre pensam que quando a gente vai para outro país, assim, intercâmbio, que é as mil maravilhas, que a gente só passa ali as coisinhas assim, incríveis, que a gente posta nas redes sociais, que é aquilo que a gente tá vivendo o tempo todo. E não é bem assim. Lugares. Sempre rola assim, esses perrengues, acontecendo umas coisinhas assim, sabe? Sempre rola isso. Que louco, velho. Mas, tipo assim, quando, tipo, tu tava na escola, que tu tava conversando com algum chileno da tua idade, aí, tipo, tu reparava, assim, tipo, eu acho que essa pessoa ainda não escovou os dentes hoje. Ou, tipo, foi só realmente mais com os mais velhos, ou, tipo... Ou tu acha que foi realmente só da casa que você estava? O pessoal mais jovem, eu acho que muito por essa questão de conviver mais com pessoas de outros países, né? O pessoal que às vezes tem essa mente um pouco mais fechada para quem é estrangeiro. Então, por exemplo, se acontece um crime dentro do Chile, muito provavelmente eles vão culpar uma pessoa estrangeira. Nunca vai ser o chileno, vai ser sempre um estrangeiro. Tinha que ser.
Então, ele sempre tem essa visão. Eu creio muito que seja por conta dessa falta de contato. O pessoal que é mais novo tem mais esse contato, porque o Chile é um país que recebe muito imigrante. Então, tem gente... Na minha escola, por exemplo, tinha gente do Egito, tinha gente do Haiti, Venezuela, Colômbia, Peru. Então, tem ali um pouquinho de cada país. E o Chile, apesar de ter muita gente assim, de vários países, né, ele não é um país que tem tanta abrangência para, sei lá, cuidar dessas pessoas de outros países. Tipo, não é aquele país que vai falar, ai, vocês são estrangeiros, mas vocês têm direito a isso. É tipo, é limitado ao chileno. Tanto é que um dia eu fui no museu e você via lá a tabelinha do preço. E se você fosse estrangeiro, era muito mais caro. Se você fosse estudante, ia barateando. Principalmente se você fosse chileno, era mais barato. Mas se você fosse estrangeiro, ia ser muito caro. Eu consegui pagar mais barato, porque eu estava com um comprovante no celular, que eu era estudante, que eu estava lá estudando. Então, eu mostrei para a moça, ela falou, é uma luca, porque uma luca que vale aqui é uns R$6, né? Eu fiquei feliz, porque eu paguei menos, né? Porque se eu fosse pagar o valor que um estrangeiro pagaria, eu teria pagado um valor super alto. Meu Deus. Como é? Pra gringa é mais caro. Pra gringa é mais caro. E voltando para a pergunta que tu estava falando, eu acho que é muito isso, dos mais jovens terem mais contato, para eles terem esses hábitos. Mas mesmo assim não era algo que você via muito. Tipo, a gente às vezes passava, quando você estava na escola, o pessoal não escovava os dentes. Tipo, estava lá aspirando no banheiro. E para dizer que eu não vi ninguém, eu vi uma menina escovando os dentes. Mas ela não era chilena, ela era colombiana. Eita. Os coitados do chileno agora, manchou a reputação. Mas, gente, se algum chileno vem daí, olhe. Por favor, me tenha perdoe. Calma, rapaz. Tenha calma. Você sabe das coisas do seu país, né? Se for alguma coisa que não é tão comum, mas foi a minha experiência, foi as coisas que eu vi que ela e viu, vivenciei. ela tá falando pra nós, não pode saber não, não pode saber não. Pronto. E pra criar amizade lá, como foi assim, sem ser só com o pessoal do PGN, eu acho tipo com todo mundo assim de escola, talvez de fora da escola, não sei. Fazer amizade foi muito fácil, porque apesar da escola já ter recebido outros intercambistas, eu era a primeira brasileira daquela turma, e eles nunca tinham recebido um intercambista naquela turma. Então todo mundo ficava assim em cima de mim para saber um pouco mais. Então eu sempre ficava. Oh, então eu fiz Deus, amigos que é o Brasil, como é o Brasil. Como é o Brasil, o que vocês falam lá, o que vocês gostam de fazer, aquela coisa toda. Sempre me perguntavam, porque né, eles têm uma visão muito particular do Brasil, porque... Ó, e não fale muito não, que já é a próxima pergunta. Né? Já é a próxima pergunta. Então vou segurar aí, né? Deu uma segurada. Então eles sempre queriam saber um pouco mais. Então foi fácil de fazer amizade justamente por isso, porque eu era brasileira era nova. Eu era nova, era algo diferente para eles, era intercambista, era a única na sala deles. Então a gente ficava ali, eles perguntavam bastante coisas, às vezes eu respondia, às vezes eu ficava... O que vocês estão falando, gente? Eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Mas eles sempre vocês estão falando de mim, hein? O que vocês estão falando aí, gente? Não, mas às vezes eu entendi, às vezes eu dava desentendida, aí escutava o povo falando e me ficava... Mas, rapaz... Mas assim, tipo, era uma galera gente boa, gente assim... Era muito não teve gente ninguém boa. Que tu teve uma rinchazinha, não? Não, graças a Deus não, né? Porque... Não, pior que não. Não teve ninguém que eu tive uma desavença, né? Todo mundo que eu conheci, eu fiz amizade, né? Tá vendo E aí, é muito legal, porque sempre tinha, assim, o pessoal que estava mais próximo ali, tinha o pessoal que eu não conversava tanto, mas quando a gente conversava muito. Então, era bem legal. Ai, que massa, velho. Que massa, velho. Aí, continuando já, né, do que você ia falando, como é a visão dos chilenos sobre o Brasil e os brasileiros? Eles têm uma visão de que aqui o Brasil é puro festa, né, gente? Aqui, para eles, o Brasil é festa, samba, e é isso. Essa é a visão que eles têm, principalmente do brasileiro, assim. E eles gostam muito, uma coisa que eu não sabia, né, antes de ir pro Chile, que eles adoram uma banda chamada Axé Bahia. Axé Bahia. Axé Bahia. Eles adoram essa banda, ela é super famosa lá. E quando eu cheguei lá, eu não fazia ideia de quem era Axé Bahia. Eles estavam tipo, ai, você é brasileira, né? Axé Bahia, né? Você conhece? E eu ficava, eu conheço, gente. Que? Conheço não. Você tá falando de quê?
E eles ficavam lá. Eu lembro que nas primeiras vezes que a gente que fizeram, tipo, festinhas ali, entre a minha família que eu tava, sempre rolava de tocar essa... Botaram Axé Bahia? Botavam Axé Bahia e eu ficava, tipo... E eles estavam lá, assim, dançando a musiquinha, eu tava... Eu não sei essa música, gente. Não sei, eu nem conheço. Eu não conheço, gente. Eu não conheço. E sempre rolava. E também eles pensavam muito em Xuxa. Xuxa. Caraca, velho. Não sabia que eles conheciam. Mas assim, sempre tem até uma piada lá, que não vou falar aqui, né? Porque, né? Amigo, você vai ter que falar depois do podcast. A gente fala depois do podcast. Vocês falar que estão é assistindo. capaz de derrubarem o vídeo, a gente não quer isso. Mas Eita, eles Jesus. tinham uma piada com a música da Xuxa que era muito... Era pesada, assim, né? E eu ficava, gente do céu, é uma música infantil. Gente, eu que vocês sinto muito fazem pra isso? quem tá assistindo, mas vocês fazem eu vou isso? saber disso depois, viu? É só buscar, assim, se você for depois quiser saber, você me procura, eu falo, mas aqui não podemos. Ei, Não é permitido. me lembre, viu, de perguntar depois, que agora eu fiquei curiosa. Eu tô vendo que no tudo que a gente vai falar aqui, eu vou acabar esquecendo. Eu quero saber, hein? Agora eu fiquei curiosa. Sim, próxima pergunta. E eu acho que essa que eu mais quero saber, assim, se teve algum perrengue ou alguma situação... Eita, vai sair, gente. Ou alguma situação engraçada que tu passou por lá. Perrengue é muito fácil falar de perrengue, porque perrengue teve vários, assim, sempre rolou perrengue. E eu tinha muito certo Antes pra de passar ir, já perrengue. tinha. Antes de ir, no decorrer da viagem, sempre tem perrengue. Teve uma vez que eu fui no ônibus pra escola, né? Eu subi no meu ônibus, bonitinha lá, armadinha, meu uniforme e tal. E aí, subiu uma mulher, essa mulher tava com várias crianças, né, assim, pra subir no ônibus, a gente tinha que pagar, ela não queria pagar a passagem, aí não queria pagar as passagens das crianças, o motorista não queria abrir, e ficou esse caos, né, a mulher começou a gritar e virar aquela bagaceira assim, no ônibus, todo mundo olhando com a cara de, meu Deus do céu, eu vou me atrasar pro meu trabalho, eu vou me atrasar pra minha escola, e aí começa esse caos, assim, naquele ônibus, a mulher desce, mas saem uns caras lá do fundo do ônibus pra porta, assim, onde ficava o motorista, e começam a bater lá na porta, aquele escândalo, e eu pensando, meu Deus do céu, eu vou morrer nesse país, minha mãe, Meu Deus. meus pais do Brasil, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? E aí piorou, né, a situação, porque uma das pessoas que foi lá pra frente, eu não vi direito, né, porque eu tava mais assim, já perto da porta, né, pra descer, porque eu só queria descer daquele ônibus. Na época eu fiquei, meu Deus do céu, ou eu vou ser assaltado ou eu vou morrer, um dos dois. Porque esse cara que tava lá na frente... E tipo, eu não tu tava tinha... sozinha lá, não tinha nenhum... Tava sozinha. Nenhum parente, assim, da Não. família, nada. Não, porque a minha mãe, ela só me levava até o ponto do ônibus, e do ônibus eu ia sozinha, porque era tipo... Tu tinha algum irmão? Não, tipo... Tinha irmãos, Mas que eu não tenho. Mas não estudavam contigo? Não, meus irmãos eram já adultos. Eles têm idade assim pra ser meus pais, porque a minha mãe e meu pai lá eram um casal de idosos. E aí, o que aconteceu nesse dia, né? O cara foi lá pra frente e ele tira um negócio da bolsa, que eu não sei se era uma tesoura, uma faca, começa a bater lá na portinha da parte onde fica o motorista. E todo mundo que tava naquele ônibus se olhando assim com cara de desespero, porque a gente pensou, vamos ser assaltados se a gente fica aqui nesse ônibus, né? E aí, o que acontece? O meu medo foi ainda maior, porque na parada que eu tinha que descer, o ônibus não parou. Porque o cara tava lá na frente, ele tinha pulado a catraca, tava lá na frente. E aí o motorista passou do ponto do ônibus. Eu fiquei, meu Deus do céu, onde é que eu vou parar hoje? Meu Deus, eu não sei pra onde eu só sei entrar nesse ônibus, descer na minha parada e voltar pra casa. Eu não sei pra onde esse ônibus vai parar. Como é que eu vou voltar pra casa, meu Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fiquei desesperada. Só que aí depois ele parou assim, um pouco mais à frente, ele parou. Aí eu desci, eu fiquei, meu Deus do céu, meu coração tava a mil, eu tava... Tu tava perto de todo o caos que teve, assim, quando, tipo... Tava perto do motorista quando... Não, eu tinha ficado mais pra trás porque o ônibus estava vazio, então eu consegui caminhar mais pro fundo pra ficar perto da porta, né? Mas eu fiquei desesperada, porque assim que a porta abriu, eu desci, assim, foi muito rápido. Gente, ama a escola, ama a escola. E também teve... Não foi comigo, mas foi engraçado, porque foi com a pobre da minha mãe, né? Elas estavam reformando lá uma parte da casa e a loja que ela queria ir fechava às 6 da tarde. E a gente saiu de casa, 6 da tarde, ela saiu com um triciclo assim gigante pra voltar com as coisas, passando assim na avenida, porque a casa que eu fiquei ficava perto da avenida, então a gente passava na avenida e tudo mais. E a gente ia cruzar, tava em obra, aquele caos assim. E na volta, né, chegou lá, a gente tava fechado, a gente voltou. E na volta,
Eu falei, você tá com esse negócio, esse treco é ruim só pra ficar cruzando aqui. Você vai indo que eu vou caminhando atrás, né? E aí tinha chovido, tinha uma poça d'água. Ela não aguentou segurar o triciclo, porque era muito grande. E fez pá! E ela chegou em casa ensopada. E eu tava assim, contendo a risada, porque tava engraçado, mas... Mas ela teve que tomar banho, né? Depois disso. Ela não tomou banho. Mentira. Não, ela não tomou banho. Ela só trocou de roupa, se secou e vestiu outra roupa e tava tudo bem. Gente, sinto muito, vou ter pra lá, gente. Não dá pra mim. Não dá pra mim, gente. Deixa eu ver a próxima pergunta. Assim, quando chegou lá, já que tu ficou, né, um mês sem aula, tu passeou muito, foi conhecer, tipo assim, locais turísticos ou a tua cidade? Não. Assim, alguns dias a gente conheceu ali parte da cidade, mas no geral eu não cheguei a, tipo, turistar tanto. Porque a minha família era muito caseira, sabe? Então, a família que eu tava lá gostava de... Todas as comemorações eram entre família, então a gente não costumava sair tanto. Entendi. Mas Primeiramente... eu dei umas turistadinhas, assim, quando eu ia, assim... Eu saía algumas vezes pro centro, assim, sozinha, pra ir visitar museu. Então, dei umas saidinhas, assim, mas... Tanto quanto outras pessoas que foram, aí eu já não vou dizer que eu turistei tanto, porque realmente não foi tanto. Gente, deixa eu avisar pra vocês que caso vocês estejam escutando algum barulho que é de fora, é porque nós estamos na escola, né? Então é meio que inevitável, não tem o que fazer. Mas foca aqui, que nosso momento é aqui, não é lá não, gente. Então, se vocês estiverem escutando algum barulho, nos perdoem, não tem muito o que fazer, né? E voltando pra cá, tipo assim, quando tu ia pros cantos, que você disse que não foi muito, então tu tinha que ir com a tua família, tu não ia com os outros intercambistas. Era um negócio de família, tipo, sua família vai, você vai, mas não todos os intercambistas, tipo, o governo nos deu dinheiro pra a gente, tal dia, ir num museu, conheci. Não. Todo mês a gente recebia ali um valor ali do governo pra gente se manter lá. E cabia a gente a administrar esse dinheiro, o que a gente ia fazer com esse dinheiro. E eu saí com outros intercambistas uma vez, mas eu detestei. Porque são muitas personalidades, né? Então, eu não conhecia eles e ficava aquele clima estranho de eu não conheço vocês não me conhecem, não tenho intimidade. E aí eu não curti muito. Eu acredito. Né? E além do mais, eles estavam lá do outro lado da cidade, era um rolê danado pra ir pra lá, era muito cansativo, então eu já tava assim, cansada. Aí saí de novo, eu já tava, não, gente, eu não aguento sair mais. Gente, estou sinto cansada. muito, deixa para a próxima. Era exatamente assim. Então, tipo, tu tava numa parte mais afastada que os outros, era? Era, porque, tipo assim, Santiago, por ser a capital, né, ela é gigante. Então tinha gente que tava num lado da cidade, tinha gente que estava de outras partes da cidade, então ficou muita gente separada. E esse grupo que eu saí uma vez era um grupo que estava numa região só, então eles já se conheciam, tinha mais afinidade. E eu estava ali como uma pessoa totalmente nova, que não conhecia eles não me conheciam, então ficava aquele clima de... Sabe aquele clima quando você não conhece as pessoas e você fica olhando pra cara da pessoa, você espera ela falar algo, ela não fala algo, você também não fala. Ai, que constrangedor. É muito constrangedor. Não gosto disso, não gosto disso. E a nossa nona, e que na verdade eu fiz mais um monte, né? Mas a nossa última pergunta é sobre como tem sido a volta pra nossa escola, tipo... Porque você perdeu o assunto, você perdeu o teste, perdeu a prova. Como é que tá sendo a volta? É muito esquisito, porque, tipo, a pessoa que foi daqui não é a mesma que chegou aqui. Então é muito estranho. Ela é filosófica, gente. Aprendeu com José Antônio. É muito estranho, porque é justamente isso, porque tipo, a gente tá em outro país, a gente acaba amadurecendo mais, se conhecendo mais, porque a gente tava lá sozinhos. Então, né, é bem diferente, assim. E a readaptação na escola, porque eu me senti como se eu estivesse, no primeiro dia que eu vim pra cá, eu me senti como se eu estivesse novamente no primeiro ano chegando aqui. Ai, que louco. A diferença é que eu conhecia já o pessoal da minha sala.
Pelo Mas menos era isso, a né, mesma, velho? mas era a mesma sensação, eu tava com a mesma sensação. Eu acordei de manhã, eu falei pra mãe, eu tô nervosa. Eu tô nervosa pra voltar pra escola, que eu saí há, sei lá, há alguns meses atrás. Meu Deus. E era muito. Peraí. Gente, espera aí, hein, gente. É, né? Já falei pra vocês, já expliquei já como é que funciona aqui. Escola, Vocês né? já sabem. Estamos na escola. Inclusive, tá muito barulho ali fora. Gente, foca aqui, que Joselane tá falando. Vamos respeitar, vamos respeitar. Continue. E aí, era essa sensação de. É o meu primeiro dia de aula, outra vez. Que louco. E, tipo, as matérias daqui eu tô muito nessa dificuldade de acompanhar as coisas, porque tem coisa que, tipo, é uma continuação de um assunto que foi passado, sei lá, no primeiro bimestre, no período que eu não tava aqui, e aí eu fico tentando acompanhar, e às vezes eu fico, não entendi. Aí eu fico lá enchendo o saco do professor até que eu entendo, porque eu não vou, Mas você tem eu não vou que sossegar fazer enquanto isso. não entender o assunto. E ainda mais a rotina, porque aqui é integral durante toda a semana. E lá não era integral durante toda a semana, então, né, também dei uma estranhadinha assim, porque eu estava já adaptada a esse negócio de não estar o dia Integral. todo, todos os dias. Que louco, velho. Mas é isso, muito obrigada. Eu tava doida pra fazer esse podcast, gente, porque, tipo, eu tava muito curiosa pra saber, velho. Deve ser muito maneiro, viajar Todo pra mundo fora. tá com assim. essa curiosidade, todo mundo que me encontra pergunta sobre E aí, isso, porque é amiga, como diferente. foi lá no Chile? Então, nossa, deve ter sido uma experiência muito louca. Acredito que você aproveitou bastante, curtiu bastante. Eu acho. Eu acho. Foi ou não? Eu consegui aproveitar bastante. Então pronto, né? Pra não ficar aqui nas minhas palavras. Foi ela que falou isso, gente. E é isso, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Foi ótimo, foi muito legal saber mais da sua viagem. Eu realmente estava muito curiosa, vou ter que admitir, gente. E para os que viram o podcast de novembro, acredito que também estavam querendo saber como é que ia ser esse processo todo e Joselânia nos explicou. E é isso, muito obrigada, viu, Joselânia? Muito obrigada a vocês pelo convite também. Eu gosto dela, gente, eu gosto dela. E é isso, se você gostou desse episódio, deixa sua curtida, seu like, não sei. Compartilhe em suas redes sociais. E é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Valeu, Tchauzinho, tchau, gente. tchau.